Quando você precisa daquela forcinha extra nos estudos, já sabe onde procurar, certo? Então temos uma novidade para você. Conheça o novo Jaleco. É uma experiência totalmente nova, onde você vai conseguir navegar com mais facilidade por todos os nossos cursos, buscar as matérias que você precisa de reforço e absorver melhor todo o nosso conteúdo através da nova sala de aula. E tem muito mais. Acesse a nova plataforma e confira todas as novidades que preparamos para você. Nossa plataforma se adequa à sua rotina. Por isso, disponibilizamos o mesmo conteúdo em diversos formatos. No menu lateral, temos podcasts, vídeos e biblioteca. Em podcasts, você encontrará o conteúdo no formato de áudio. Você pode acessar por tema recomendado ou selecionar a especialidade e escolher um dos temas. Clique no podcast e comece a ouvir. Você já conhece o Whitebook e sabe que ele oferece milhares de conteúdos médicos para melhor tomada de decisão frente ao paciente. Ainda assim, está se perguntando por que ser prêmio? Vamos lá, eu te explico. Ser prêmio garante acesso a todo o conteúdo oferecido pelo aplicativo, ou seja, todas as sessões e milhares de tópicos exclusivos para assinantes. Com o Whitebook, você pode acessar a qualquer momento uma variedade de ferramentas e conteúdos para diagnósticos, consultas e protocolos terapêuticos, baseados nas principais diretrizes nacionais e internacionais. O que você ainda Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer muito ao convite de conversar com vocês, que são estudantes de medicina, alguns residentes, talvez até alguns colegas ginecologistas, de conversar sobre um tema tão importante e tão corriqueiro na nossa prática do consultório do dia a dia. Eu queria agradecer, então, o convite em nome das ligas acadêmicas de ginecologia e obstetrícia de todo o Brasil, em especial da Lago, Liga Acadêmica da Univale, e em nome do Evento Médico, Instagram, que acaba unindo tantos alunos, né, tantos acadêmicos de medicina ao longo de todo o país. Então, muito obrigada pelo convite, eu realmente me sinto lisonjeada. E mais, antes de nós começarmos a aula, mais uma observação, eu queria dizer que essa ideia de vocês de unir as ligas acadêmicas e de fazer um evento online, exatamente nesse momento tão difícil que estamos vivendo, não é o futuro, que na verdade vocês são muito melhores do que nós todos queremos falar. Fomos quando estávamos na fase em que vocês estão, e que vocês são a realidade. Essa é a realidade, é uma forma de dissipar conhecimento, de discutir os assuntos com segurança no mundo moderno. Então, muito obrigada. O assunto que eu vou tratar, então, é sangramento uterino anormal. Me chamo Fernanda Hopf, sou ginecologista e obstetra em Santa Catarina. Atuo tanto na cidade de Balneário Camboriú quanto na cidade de Itajaí. Esse primeiro slide é um slide para que a gente reflita qual o impacto do sangramento anormal na vida de uma mulher. Por que esse slide? Porque todas as mulheres que estão me assistindo e os meninos também que conseguirem fazer essa reflexão, vocês imaginem que qualquer tipo de sangramento que sai da sua normalidade, seja em fluxo, em duração ou em ausência do sangramento, que nós chamamos de amenorreia, qualquer tipo de irregularidade acaba influenciando em vários fatores da vida de uma mulher. Então, o fato das menstruações irregulares fazerem parte da vida de uma mulher acaba atrapalhando diversas situações. Então, isso realmente causa um impacto grande. Por isso que é tão comum a gente tratar sobre estes tipos de sangramento no consultório. Esse slide que eu trago para vocês é um slide de um fluxograma de um dos protocolos que a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, nos apresenta, justamente falando sobre as repercussões que nós temos na vida de uma mulher, seja pela anemia, pela influência sobre os aspectos sociais, psicológicos, a piora na qualidade de vida. Essa situação acaba levando muitas mulheres
talvez precocemente para procedimentos cirúrgicos para resolução do problema, o absenteísmo, situações em que meninas que iniciaram a sua menarca acabam faltando à escola ou mulheres faltam ao trabalho, limitação para as atividades, dor e dismenorreia, conviver com dor, conviver com cólica, ciclicamente impacta muito na vida de uma mulher e junto a tudo isso tem mais uma parte importante desse fluxograma que é a questão da vida sexual da mulher, que é amplamente afetada na situação de sangramento uterino anormal. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Essa aula vai ser bastante conceitual e eu queria que vocês me perdoassem que talvez de todo esse encontro desse congresso online, talvez na verdade, com certeza não está entre os temas mais atraentes, né? Porque é um tema denso, maçante, mas eu conversei com a comissão sobre a importância desse tema justamente porque é o que se vê no consultório, em todas as faixas etárias das mulheres. E o que a gente precisa saber? Seja o especialista, sejam os acadêmicos de medicina que não farão ginecologia obstetrícia, que trabalharão na atenção básica, por exemplo, ou nas emergências, é saber quando nós precisamos agir nesse sangramento, é saber a propedêutica, é saber diagnosticar, é saber encaminhar o especialista. Então, ele ocorre nas diversas faixas etárias, ele depende muito do status hormonal das pacientes e doenças de base que a paciente possa ter. Na adolescência pode representar 5 a 7%, na menacme, que é a idade reprodutiva da mulher, 20 a 30%, e na menopausa, 60 a 70%. Na menopausa, aqui nós falamos de outro tipo de sangramento, que são os sangramentos pós-menopausa, a sua grande maioria em primeiro lugar, a atrofia endometrial, mas aqui a gente também se preocupa mais com as neoplasias, tá? Basicamente, essa aula vai ser toda baseada na menacme, que é o período em que a gente vê realmente as maiores disfunções e o período em que a gente tem um amplo acometimento da vida dessa mulher. Eu trouxe da ACOG também um outro conceito, falando que o sangramento uterino anormal, classificado como agudo ou crônico, ele é definido como um sangramento proveniente do corpo uterino, com anormalidade, seja na regularidade, no volume, na frequência ou na duração, em mulheres que não estejam grávidas. Então aqui já fica a primeira grande dica dessa conversa, dessa aula. Nós sempre temos que excluir a gestação. Seguindo, então, esse slide, eu acredito que seja um slide conhecido da maioria dos estudantes que já passaram pela introdução na ginecologia, nas aulas de ginecologia teórica, antes mesmo do internato. Esse slide, ele sintetiza o ciclo menstrual normal de uma mulher. E é uma revisão bem breve que eu vou fazer, justamente porque quando a gente fala do anormal, a gente tem que relembrar qual é a fisiologia, certo? Então, lembrando que a primeira fase do ciclo nós chamamos de fase folicular. Nesta fase, nós temos o crescimento do folículo. Ela dura 14 dias, tá? Lembrando que esta é uma fase que ela pode ser encurtada ou alongada. Ela é uma fase móvel do ciclo. Então, na fase folicular, nós temos, chamada também de proliferativa, nós temos os folículos com o aumento da produção de estradiol e por volta do 14º dia, nós temos o pico de LH, onde vai acontecer a ovulação. Este é o ciclo esperado, o ciclo normal. A partir da ovulação, com a formação do corpo lúteo e com a produção a partir do corpo lúteo da progesterona, nós temos as modificações no endométrio, que é o espessamento desse endométrio, a formação de novas arteríolas, e estamos então na segunda parte do ciclo, chamada de fase lútea, ou fase secretora. Quando esta fase termina? Exatamente no dia anterior à próxima menstruação. A próxima menstruação, ela já configura o primeiro dia do ciclo seguinte, certo? E nesta fase, é a fase em que ela é fixa, como a gente chama. Então, aqui nós temos uma duração de 14 dias e aqui nós podemos ter algumas anormalidades. Então, só para a gente relembrar de forma resumida e rápida o ciclo menstrual.
Agora sobre alguns conceitos de padrões de sangramento. O que são sangramentos anormais? Sangramentos que fogem da frequência de 24 a 38 dias, da duração de 4 dias e meio a 8 dias, do fluxo de 5 a 80 ml. Na verdade, esse é um conceito desatualizado. Assim como esses termos que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Polimenorreia, oligomenorreia, hipomenorreia, menorragia e hipermenorragia, metrorragia e menometrorragia. Por que eu falo para vocês que são conceitos desatualizados? Porque justamente essa aula foi baseada em todos os protocolos já definidos pelo Comitê de Desordens Menstruais da FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Em 2011, a primeira publicação dessa federação, onde nós conhecemos pela primeira vez o mnemônico Palm-Coin, então em 2011, certo? A partir de então, nós passamos a ter modificações na nomenclatura, na forma de caracterizar os sangramentos anormais, e esta publicação em específico que eu estou trazendo para vocês, que é de 2016, que faz parte de todas essas atualizações de protocolos, essa publicação nos desencoraja a usar esses termos. Então, a indicação é que a gente não use mais eles, porque nós sabemos que o fato de usá-los acaba causando muita confusão no momento da caracterização. O que nós temos, então, hoje, de mais atual? Nós temos, então, um intervalo de 24 a 38 dias que se mantém, mas os termos polimenorreia e oligomenorreia a gente vai substituir de forma muito mais simples por menstruações frequentes. Eu trouxe aqui um exemplo, como na primeira fase do climatério, que a gente tem o encurtamento da fase proliferativa, exatamente o que foi comentado no slide de ciclo menstrual, e menstruações infrequentes, como, por exemplo, a gente tem o exemplo dos ciclos anovulatórios, clássicos da síndrome de ovários policísticos. Duração até 8 dias, a gente não tem mais um mínimo de 4,5 dias, e volume normal. Eu deixei um asterisco no volume normal, justamente porque o volume, ele não é mais determinado em ml, e nós sabemos que é muito difícil quantificar qual é a quantidade de sangramento que aquela paciente teve naquele determinado mês ou naquela determinada situação. Então, nós caracterizamos leve, normal ou pesado em relação ao que aquela mulher habitualmente tem, certo? E aqui eu trouxe, só rapidamente para exemplificar, 3 patologias uterinas: a miomatose, a adenomiose e os pólipos. A regularidade, como é que a gente define a regularidade hoje em dia? Fazendo uma diminuição do ciclo mais longo pelo mais curto, e se houver um resultado menor ou igual a 9 dias, a gente considera normal. Indicações do Dr. Murrow, que é o chefe desse comitê de desordens menstruais, que vocês vão ouvir eu falando durante toda a aula. Outra conceitualização que também é um pouco nova é essa divisão do sangramento uterino anormal em agudo e crônico. Então, consideramos agudo quando tivermos um episódio de sangramento em mulheres na idade reprodutiva. Aqui nós estamos falando de sangramento uterino anormal na menarque. Com exclusão da gestação, lembrem que esse é sempre o primeiro passo, que a quantidade não determine uma intervenção imediata para prevenir novas perdas, novos episódios. Enquanto que o sangramento uterino crônico, ele é anormal, seja na sua frequência, seja na sua regularidade, na sua duração e no seu volume, presentes nos últimos 6 meses. E outra observação importante: assim como aqueles termos tão complicados foram desencorajados, o termo de sangramento uterino disfuncional, ainda encontrado em muitos artigos e principalmente em livros tratados mais antigos, ele também faz parte dessa modificação. Antigamente, o sangramento uterino disfuncional, ele fazia parte do sangramento uterino anormal, e ele fazia correlação com causas hormonais, não estruturais. Hoje em dia a gente tem uma diferenciação a partir do mnemônico que nós vamos falar na aula, que fica muito mais claro e mais fácil de trabalharmos com o assunto. Então, brevemente um slide para a gente lembrar da fisiologia intrauterina.
nós temos, então, a camada funcional, a camada basal e o miométrio, que é o músculo do útero. A camada funcional, ela reveste internamente o útero. Então, é ela que sofre as alterações hormonais durante o ciclo menstrual, que se espessa, que se desprende, tá? Enquanto que a camada basal, ela é o reservatório. Então, nós temos exatamente a camada funcional mais em contato, a camada de intracavitária, né? Mais interna, a camada basal, e logo após, fazendo um plano de clivagem com o miométrio. Agora, então, a classificação de Palm Coin, que é uma classificação que eu estou trazendo para vocês, parte de todas essas modificações, e que mudou completamente a forma da gente enxergar e da gente conduzir os sangramentos uterinos anormais. Na palma da mão, então, no mnemônico Palm, nós temos os pólipos, adenomiose, leiomioma com suas subclassificações, malignidade e hiperplasia. Enquanto que o COIN, né, lembrando a moeda, nós temos as coagulopatias, as disfunções ovulatórias, endometrial, causas iatrogênicas e não classificadas. No mesmo protocolo que eu trouxe no início da aula, que é o protocolo brasileiro da Febrasgo, aqui a gente tem a mesma classificação da FIGO, mas não é uma atualização, na verdade é só uma outra forma de demonstrar o Palm Coin, com esse fluxograma separando em causas estruturais e causas não estruturais. Outra questão importante sobre o Palm Coin é que as causas estruturais que ficam aqui no palmo, elas podem ser definidas por exames de imagem ou histopatológicos, através dos anátomos patológicos. Quais exames de imagem? Depende da situação, depende de que patologia nós estamos falando, e mais adiante eu vou revisar cada uma dessas patologias. Enquanto que as causas não estruturais, elas não podem ser definidas estruturalmente. Elas são diagnósticos de exclusão, certo? Então, para a gente iniciar o palmo, falando então sobre pólipo endometrial e endocervical. Aqui eu trouxe uma figura de um pólipo endometrial e aqui um pólipo pediculado, que a gente consegue ver ele bem no orifício cervical externo. Pólipos endometriais, então, a prevalência em mulheres com SUA é de 8% a 34%, são mais comuns em mulheres na menopausa e na perimenopausa. São benignos, podendo uma pequena parte deles, em torno de até 5%, sofrerem transformação. É importante nós lembrarmos dos fatores de risco, como idade maior do que 60 anos, então estamos falando das mulheres na menopausa, na pós-menopausa, obesidade, uso de tamoxifeno e pólipos grandes, maiores do que 1,5 cm. O anticoncepcional oral combinado tem um efeito protetor do endométrio, como nós já sabemos, e os pólipos eles podem ser acompanhados pelo médico especialista no caso de pacientes assintomáticas e pacientes que não tenham fatores de risco. Não necessariamente a visualização através de um exame de imagem de um pólipo endometrial justifica a polipectomia. Nós sabemos que a eczérese do pólipo ou a polipectomia ela é realizada em pacientes sintomáticos ou pacientes que têm os fatores de risco já citados, ainda além dos citados, é importante lembrarmos de múltiplos pólipos, pólipos prolapsados como esse do desenho ou em casos de infertilidade. Aqui eu trouxe 3 imagens de esteroscopia, tá? E trouxe que o diagnóstico pode ser feito, nós podemos ver os pólipos através de ultrassom transvaginal, de esteroscopia ou de esterosonografia. Lembrando que esterosonografia é quando nós fazemos a infusão de água salina através do orifício cervical externo, expandindo a cavidade endometrial, e aí a gente consegue ter uma visualização melhor de áreas sólidas, de nodulações ou dos pólipos. Aqui, então, através de esteroscopia, nós podemos ver 3 pólipos, que é o padrão ouro, até porque conseguimos fazer tanto uma esteroscopia diagnóstica quanto terapêutica já com a eczérese.
e encaminhamento do material para anátomo patológico. Seguindo, então, vamos falar da adenomiose, que é uma doença que é caracterizada por presença de tecido endometrial aonde? No miométrio, certo? A prevalência, ela é muito variável. É a prevalência mais variável entre todas as patologias. Por quê? Porque a adenomiose não é uma patologia fácil de ser diagnosticada pelos exames de imagem. Então, ela pode variar de 5% a 70%. Muitas vezes, o resultado confirmatório, ela se torna um achado ocasional de uma esterectomia, de uma peça cirúrgica, de um útero, por outro motivo. E aí, associado ao motivo pelo qual o paciente realizou o procedimento, no laudo de anátomo patológico, a gente descobre que a paciente também tinha adenomiose. Ela pode ser responsável por dor pélvica e por aumento do volume do sangramento durante o fluxo menstrual. Agora, nós vamos falar de uma das principais causas mais importantes, que são os tumores benignos do músculo liso do útero, os leiomiomas, tá? Os leiomiomas, a miomatose uterina, eles são nódulos sensíveis ao estrogênio e à progesterona, desenvolve-se no período reprodutivo e regridem na menopausa. Os fatores de risco são menarca precoce, justamente pelo maior tempo de exposição hormonal, pacientes obesas, afrodescendentes e história familiar positiva. O que reduz o risco de miomatose uterina? Pós-menopausa, justamente por não ter mais essa sensibilidade, essa produção hormonal, aumento da paridade e uso de anticoncepcional oral. Sintomas: sangramento, infertilidade, no caso de miomas submucosos, que possam estar causando aborto de repetição, distorcendo a cavidade uterina, e dor pélvica. Por que dor pélvica? Porque esses miomas podem sofrer degeneração e necrose, e isso causa dor pélvica aguda, a degeneração desses miomas. A grande maioria é assintomático, mas existe essa condição importante de nós falarmos. Aqui eu trouxe uma imagem de ultrassonografia transvaginal, com a presença de um mioma intramural, e aqui eu trouxe uma figura de demonstração de miomas intramurais, um mioma subseroso pediculado, ele pode estar pediculado a qualquer parede do corpo uterino, submucoso pediculado, ou seja, está pediculado para dentro da cavidade uterina, o subseroso, e a gente ainda tem o que fica protruso e pediculado a partir do orifício cervical externo. Essa é uma classificação que, assim como nós temos a classificação de Palm-Cohen, a FIGO também classificou os miomas. Da mesma forma que eu exemplifiquei na figura anterior, mas essa é a figura que eu trouxe para vocês da própria publicação da FIGO. Então, a gente tem no número 0 um mioma pediculado intracavitário, no número 1 um mioma que é menos do que 50% intramural, mas é submucoso. Então, ele está na submucosa e ele tem um pouquinho entrando no músculo. Já no 2, a gente tem um mioma submucoso, mas vocês podem ver que pelo menos 2/3 dele estão no miométrio. No número 3, a gente tem um mioma que contata o endométrio, então ele encosta, mas ele está 100% intramural. No número 4, ele é 100% intramural. No número 5, ele é subseroso, então ele faz parte aqui da serose uterina, né? Agora a gente está falando do corpo uterino, parte externa, mas ele tem mais do que 50% dele dentro do miométrio. Enquanto que o número 6, ele é um subseroso com menos de 50% dentro do miométrio. O número 7 é um subseroso pediculado. E o número 8 são os miomas cervicais, podem estar pediculados, parido, como a gente diz, a partir do orifício cervical externo. De 2 a 5 nós temos os híbridos, existe uma classificação. Para que se usa isso? Justamente para que nos laudos de ultrassonografia nós possamos entender exatamente qual é a localização desses miomas. E por que essa localização é tão importante? Porque no caso de mulheres que não têm a prole constituída,
mulheres que ainda querem engravidar e que estão em investigação de infertilidade e que nós encontramos diversos miomas, nós precisamos avaliar qual é a melhor via de retirada desses miomas. Se é via histeroscópica, se ele é um mioma mais submucoso, se é preciso fazer uma miomectomia, se ele é mais subseroso, e aí é feita uma miomectomia ou laparoscópica ou laparotômica, se a indicação é histerectomia retirada do útero todo. Então, essa classificação, ela define a localização e ela melhora o tratamento da paciente. É este o intuito desta classificação, que nós possamos falar, a partir do laudo de ultrassom, todos a mesma língua. Agora, então, chegando na última letra do PALM, eu vou conversar com você sobre a malignidade e a hiperplasia. A gente tem que atentar para o sangramento pós-menopausa. Eu costumo dizer para as pacientes que sangramento pós-menopausa é um sangramento que sempre acende uma luz amarela que pisca, tá? Porque pode ser uma atrofia endometrial, como acontece na maioria dos casos, mas pode ser um câncer de endométrio, por exemplo. Então, é sempre uma luz de alerta para que a gente faça uma investigação e avalie a necessidade de uma amostragem desse endométrio. Eu coloquei aqui, então, que histeroscopia e biópsia para amostragem endometrial são ferramentas que nós usamos. Aqui nós temos um ultrassom transvaginal com um espessamento endometrial. Aqui nós temos a imagem de uma histeroscopia. A gente pode ver que a gente tem um crescimento irregular de área com neovascularização aqui por essa histeroscopia dentro do endométrio. E aqui a gente tem uma imagem de ressonância também com uma lesão grande a partir do endométrio. Aqui também outra imagem de histeroscopia mostrando justamente essa coloração mais avermelhada, quase que a gente vê uma oclusão da lesão ocluindo toda aquela cavidade endometrial com neovascularização, e isso nos faz pensar bastante em lesão neoplásica. Já que estamos falando de câncer de endométrio, eu trouxe para vocês, adaptado de Chen 2017, eu trouxe fatores de risco para o câncer de endométrio para que a gente relembre. Idade entre 50 a 70 anos, terapia estrogênica sem progestagênio de controle para contrabalancear, tratamento com tamoxifeno, menarca precoce e menopausa tardia, então isso significa mais tempo de exposição hormonal, nuliparidade, mais tempo de exposição hormonal, mulheres que não engravidaram, síndrome dos ovários policísticos, obesidade, diabetes, história familiar de neoplasias ginecológicas, endométrio, ovário, mama ou cólon. Esse slide ele é importante por quê? Justamente porque nós falamos agora da primeira palavrinha que é o PALM do mnemônico, né? Então, nessa primeira, dentro do PALM, nós temos os pólipos, os nódulos fibroides, que são os miomas uterinos, e a gente tem a hiperplasia endometrial e o câncer. Isso aqui soma 60% das causas em mulheres entre 30 e 50 anos, tá? E a gente tem 40% delas que tem cavidade uterina normal. Então, a partir do momento que nós excluímos alguma anormalidade estrutural no útero, sobraram essas 40%. E essas pacientes precisam ser investigadas de outra maneira. Nós vamos começar, então, a segunda parte do mnemônico, que é o COIN. Então, sobre o COIN. O C representa a coagulopatia. É muito importante nós lembrarmos da doença de von Willebrand. É uma doença que acomete 1 a 2% da população em geral, mas olhem que interessante. Em adolescentes que abrem a sua menarca, que iniciam os seus quadros de primeiras menstruações com sangramento volumoso, essa incidência aumenta de 5 a 30%. Então, adolescentes com sangramento, com um fluxo muito aumentado a partir da sua menarca, nós temos que pensar em doença de von Willebrand. Temos as alterações, as disfunções plaquetárias e as alterações dos fatores de coagulação com uma incidência muito menor. Então, olhem o quanto é importante nós lembrarmos da doença de von Willebrand. E aqui eu trago também de um outro estudo, uma outra conceitualização, para isso ficar bem presente, que é o aumento do fluxo menstrual. Ele está
presente em aproximadamente 93% das mulheres com doença de von Willebrand. Então, ele está presente em praticamente todas, podendo ser o único sintoma apresentado, iniciando-se comumente na menarca, e neste momento é o momento em que ocorre uma maior facilidade de diagnóstico dessa doença. Agora vamos falar da disfunção ovariana, representada pela letra O. Dentro das disfunções ovarianas, nós temos duas classificações. As disfunções anovulatórias, que são os ciclos irregulares, que levam à amenorreia ou a menstruações infrequentes, antigamente as oligomenorreias. Então, a gente tem um exemplo, que é o exemplo da SOP. Acontece o quê? Um constante estímulo estrogênico que não é estabilizado pela progesterona, porque, em função de ser um ciclo anovulatório, na síndrome dos ovários policísticos, não acontecendo a ovulação, nós não temos a formação do corpo lúteo, não temos a produção de progesterona e a gente passa a ter, então, essa desordem mais comum, os ciclos anovulatórios e as menstruações infrequentes, em função disso, certo? Lembrando que depois da produção da progesterona, ela sobe, e aí quando ela cai é quando a gente menstrua. Então, a SOP pode chegar em 5 a 10% na menacne, tá? Também é bastante expressivo no consultório. No caso das disfunções ovulatórias, a gente tem o exemplo que eu já tinha dado antes, que é o exemplo do encurtamento da fase folicular no climatério. Aqui a gente tem extremos da vida por dois motivos. É importante lembrar que na adolescência, de forma fisiológica, até que ocorra a maturação do eixo hipotálamo, hipófise, ovário, até que essa maturação ocorra, a gente tem ciclos anovulatórios. Então, essa é uma condição. E outro extremo da vida, que é o climatério e a menopausa, nós temos, então, num primeiro momento, a gente tem a diminuição da inibina, que é quem inibe o FSH. Então, a partir disso, o FSH, ele começa a ter picos mais altos e a gente encurta a primeira fase do ciclo, que a gente chama de fase folicular, e aí nós temos uma disfunção ovulatória. E num segundo momento do climatério, aí sim, já perto da falência ovariana, nós temos ausência de produção de estrogênio, e aí também a gente não tem mais o pico, justamente por falência do ovário. Então, a gente chama isso de primeira fase, a fase precoce do climatério, e a segunda fase, como exemplos, tá? Vamos seguir agora, então, a letra E, que é a condição endometrial. Nós temos a disfunção primária endometrial. Nós temos, muito importante, as inflamações e infecções endometriais, e a grande responsável disso é a Chlamydia trachomatis, e anormalidades na resposta inflamatória local. Seguindo, então, causas iatrogênicas, anticoncepcionais hormonais, que são exógenos, né? DIU de cobre, que causa uma grande reação inflamatória intracavitária. Pacientes que usam tipos diferentes de medicações, como o uso de anticoagulantes, de aspirina, aqui embaixo alguns anticonvulsivantes, antidepressivos tricíclicos, corticoides, levotiroxina, pacientes fumantes e uso de tamoxifeno. Por fim, então, não classificada, nós temos endometrite crônica como uma das causas, istimocele. Outra situação importante que muitas vezes a gente esquece uma condição, esse tipo de condição, que são as malformações arteriovenosas e a hipertrofia miometrial. Esse quadro que eu trouxe é para a gente lembrar, agora que nós revisamos que existem alterações fisiológicas no extremo da idade, mas outras condições de patologias muito comuns no nosso dia a dia que causam essas irregularidades menstruais, esse sangramento anormal. A gente tem que lembrar agora dividindo por fases da vida, então exemplificando melhor. Na infância, nós não podemos esquecer da vulvovaginite, que é a causa mais comum de sangramento. Aqui, a gente tem um sangramento que ele não é do corpo uterino, mas ele é um sangramento presente por uma colpite, por uma infecção vaginal, certo? Alterações dermatológicas, trauma, lembrar de introdução de corpo estranho na região genital, abuso, acidentes. Na adolescência,
nós falamos bastante que o grande predomínio é dos ciclos anovulatórios e da descoberta dos diagnósticos das coagulopatias. Não esquecer que, a partir do momento da menarca, nós sempre temos que afastar gestação e é importante lembrar de abuso sexual e DSTs também. Idade reprodutiva, então, na menacme, sempre afastar gestação, DSTs, e aqui a gente passa com o avanço da idade a ter mais chance das neoplasias benignas, os miomas e os pólipos, que são grandes responsáveis pelo sangramento. Na perimenopausa, aí nós passamos, vocês vejam que aqui a gente ainda tem o termo empregado sangramento uterino disfuncional, vocês ainda vão ver isso bastante, mas aqui está falando então das alterações hormonais. A gente fala depois dela das neoplasias benignas e passamos a pensar na perimenopausa no câncer de endométrio também. Na menopausa, a principal causa, como eu já disse para vocês, é a atrofia endometrial e depois disso os pólipos e neoplasias malignas do endométrio. Então vamos relaxar, respirar fundo. Eu trouxe essa imagem porque eu moro na praia. Sou muito feliz por morar aqui. Eu sou gaúcha, mas o meu coração está em Santa Catarina. E 2/3 da aula já passaram. Eu acho que foram os 2/3 mais importantes. Eu vou falar sobre diagnóstico e tratamento a partir de agora. Mas é importante, eu costumo dizer para os residentes, para os alunos, quando eu tenho contato, que protocolo, que tratamento, fluxograma de tratamento e protocolo, seja na ginecologia, na obstetrícia ou em outras especialidades da medicina, a gente tem acesso hoje na mão, no up-to-date, nos nossos celulares, em qualquer computador. Então, não é isso que vai determinar a melhor propedêutica, porque isso é o passo a passo, é seguir as flechinhas, é seguir o fluxograma. O importante é a gente conseguir fazer o diagnóstico, é a gente saber para quem encaminhar quando for necessário, dar a devida importância para o que é grave, saber se dá para esperar para rever uma próxima consulta essa situação, se nós estamos falando de uma situação anormal, ou se talvez é uma adolescente que está só passando pela maturação do seu eixo hormonal e nós podemos aguardar e reavaliá-la em 6 meses. Então é isso que é importante, seja no especialista, ou seja na atenção básica, para quem for fazer medicina interna e também for trabalhar com pediatria, com adolescência, com mulheres adultas jovens. Esses questionamentos com certeza vão aparecer para vocês todos. Vamos seguir então. Falando sobre o diagnóstico. Número 1, excluir gestação. Exame físico é importante muito num consultório ginecológico. Um paciente que entra e que não é examinado e que não é colocado na mesa ginecológica passou por uma avaliação incompleta, né? A gente precisa fazer o exame ginecológico. O exame ginecológico inclui, claro que a gente está falando de sangramento uterino normal, mas o exame físico ginecológico inclui a avaliação das mamas, inclui a avaliação abdominal, avaliação da vulva, avaliação genital completa. Então, dessa forma a gente consegue definir, quem sabe, a localização do sangramento, né? Aqui eu trouxe para vocês o Pictorial Blood Assessment Chart, que tem uma sensibilidade de 86% e uma especificidade de 89%. Sempre foi muito difícil determinar a quantidade, quantificar o sangramento. E a partir do momento que a gente dispõe de uma ferramenta como essa escala, como esse recordatório, isso facilita, isso torna a quantificação do sangramento mais palpável para a paciente. Tá? Eu já vou no slide seguinte mostrar para vocês o que é isso. Avaliação laboratorial inicial, um beta-HCG, um hemograma, plaquetas, aqui a gente já consegue ver se ela não está gestando, avaliar se a paciente tem algum tipo de anemia, plaquetas para a gente avaliar alguma disfunção plaquetária, provas de coagulação e função da tireoide. Importante também, coleta de preventivo, exame a fresco para a gente afastar cervicite, colpite ou outras lesões sangrantes do colo uterino. Então, esse é o Pictorial Blood que eu falei para vocês. Então, aqui nós temos, a paciente tem os dias
e ela tem a quantificação em absorventes e a quantificação em tampões. Isso é assinalado e depois disso a gente tem um score. Isso aumenta muito a sensibilidade e a especificidade para a gente conseguir fazer uma avaliação adequada. Então, essa é uma ferramenta interessante para ter no consultório, para entregar para a paciente, fazer esse recordatório e te devolver ou questioná-la no próprio consultório. É muito comum que quando a gente questione as pacientes, elas normalmente se atrapalham, é comum que elas fiquem em dúvida quanto à data da última menstruação, porque nessa vida agitada que nós vivemos, nós não nos damos conta do tempo cronológico exato. Então, às vezes, a gente tem ideia de que se passaram 10 dias, mas se passaram 20. Às vezes, a gente fica em dúvida, mas que mês que nós estamos? Eu menstruei ou eu não menstruei esse mês? Então, eu sempre encorajo as pacientes a fazerem anotações. Eu, inclusive, indico aplicativos no celular ou peço para que elas façam anotações na agenda das menstruações, de algum sintoma que elas possam ter tido, de como foi o fluxo, para depois, de forma retrospectiva, eu conseguir fazer a avaliação desse ciclo e conseguir determinar qual é o ciclo da paciente. Isso eu não vou conseguir fazer em uma avaliação, em uma consulta. Seguindo, então, o diagnóstico para as causas estruturais. O primeiro exame que nós lançamos mão é a ultrassonografia transvaginal e outros exames complementares. Nós já falamos da histerossonografia, da histeroscopia e a ressonância magnética, que é um exame bastante sensível para os órgãos pélvicos e que nos ajuda muito na avaliação dessas doenças estruturais. Outra observação: algumas situações devem ser consideradas para a investigação do endométrio mais detalhado. Então, só para a gente não esquecer disso, seja por meio de biópsia, de histeroscopia ou de curetagem. A ideia é uma amostragem endometrial. Em mulheres que não tenham evidência de lesão estrutural, com espessamento de endométrio, em especial as obesas, com idade acima de 45 anos, ou na presença de fatores para risco de câncer de endométrio. Uso de estrogênio persistente, sem oposição pela progesterona, e SUA, em que haja dúvidas no diagnóstico. Então, mais uma vez, por que eu trouxe esse parágrafo? Porque mulheres de risco, que nós não tivemos esclarecimento de diagnóstico a partir de causa estrutural, a gente tem que ter aquela luz brilhando para avaliar esse endométrio. Aqui, então, eu trouxe um fluxograma adaptado, que é um fluxograma sobre a conduta no SUA agudo, tá? Então, a paciente chega lá na emergência com um sangramento uterino anormal importante, agudo, com início abrupto. A gente vai avaliar: está gestando? Sim, conduta conforme a obstetrícia. Não está grávida? Dados clínicos, pressão arterial, monitorização. Devemos deixar a paciente hemodinamicamente estável, ressuscitação volêmica, se for necessário. Se passado por essas medidas ela conseguiu uma estabilização hemodinâmica, ótimo. Aí sim, depois dessa estabilização, nós conseguimos, então, coletar uma história adequada, detalhada, fazer um exame ginecológico completo, até porque nas situações de emergência, sangramento agudo, sem história com beta-HCG negativo, sem chance de estar abortando, a gente tem que fazer um exame ginecológico. A gente pode estar frente a uma paciente com abuso, com algum tipo de lesão vaginal importante. E aí a gente lança a mão, então, da ultrassonografia pélvica e da investigação laboratorial. Dependendo da causa, o tratamento medicamentoso pode ser implementado. Se ele não for eficiente, aí tratamento cirúrgico é indicado, ou no caso em que nós não conseguirmos a estabilização hemodinâmica. Agora, justamente o fluxograma oposto, que é o sangramento crônico, que é o que nós vemos no consultório. No sangramento crônico, nós lançamos mão, então, da nossa primeira ferramenta, após o exame físico, tudo aquilo que conversamos sobre o diagnóstico inicial, em termos de exame complementar, ultrassonografia pélvica. Ela vai definir se nós estamos frente a uma lesão estrutural ou não. Se nós estivermos,
Pode ser pólipo, adenomiose, leiomioma, malignidade, e aí a gente vai definir o tratamento ou a cirurgia conforme a condição. Se não estivermos à frente de uma lesão estrutural, nós vamos lembrar do COIN, coagulopatia, causa endometrial, ovulatória, disfunções ovulatórias, iatrogênicas ou não classificadas. Se a paciente ainda desejar gestar, a gente tem que avaliar, ela está fazendo ciclos anovulatórios? Bom, se for esta a razão, ela vai induzir ovulação. Se ela não fizer ciclos anovulatórios, aí a gente pode usar para ela ácido tranexâmico ou anti-inflamatório não esteroidal, certo? Se ela não tiver desejo de gestação, aí a gente vai avaliar contraindicações ao estrogênio ou não, e dependendo se houver contraindicação, nós temos várias drogas para lançar mão. Combinação de estrogênio com progesterona, progestágeno isolado, sistema intrauterino de levonorgestrel, o ácido tranexâmico, os anti-inflamatórios não esteroidais e outras drogas como o agonista de GnRH, por exemplo. Então, essa é pra gente, esse é o nosso dia a dia do consultório. Nós vamos andando no fluxograma, definindo o diagnóstico, excluindo as causas, e aí a terapêutica, ela fica a partir de qual é a idade da paciente, se a paciente tem filhos ou não, e de qual é a causa, né? Então, eu quis trazer esse fluxograma para vocês verem que existe terapêutica hormonal e não hormonal, além das indicações cirúrgicas. Então, o tratamento farmacológico, eu em seguida vou trazer mais um slide para falar dele. Sobre o tratamento cirúrgico, o que eu posso trazer para vocês? Daria para nós fazermos uma aula inteira para um congresso só sobre indicações cirúrgicas de todas essas patologias que nós trouxemos. Como não é a ideia era conversarmos de uma forma mais geral sobre o assunto, eu trouxe possibilidades de tratamento, tá? Mas eles têm as suas indicações definidas e quando não são bem definidas, a gente discute a indicação. Então, a histeroscopia, que faz o tratamento dos pólipos, do mioma submucoso, hiperplasias, as biópsias de hiperplasia endometrial, a ablação endometrial, a miomectomia e a polipectomia. Aqui uma observação que não foi falada até agora na aula, que é sobre a embolização de artéria uterina, tá? Na embolização é um procedimento feito por um radiointervencionista, um radiologista intervencionista, que faz a colocação de uma espuma na artéria uterina. Normalmente a gente usa para miomas muito grandes que a gente consegue diminuir a vascularização e diminuir o tamanho desse tumor benigno, para tentar manter, fazer um tratamento mais conservador e manter o útero dessa paciente. E aí depende da situação, talvez manter pensando em uma viabilidade uterina para gestação posterior ou não, mas é um tratamento que atual, moderno, que cada vez vem mais sendo empregado e com sucesso para miomas grandes. A histerectomia, que é a retirada do útero, pode ser feita via vaginal, via laparoscópica ou via laparotômica. Sobre o tratamento hormonal. Estamos então nos últimos slides. A minha ideia não é trazer para vocês nomes de anticoncepcionais, de combinações, porque a gente tem centenas. A ideia é que vocês entendam que existem várias formas de tratamento. O que a gente visa com o tratamento hormonal? Atuar na estabilidade endometrial ou no controle dos fatores que levam à descamação e à cicatrização do endométrio. Temos então progestágeno isolado, noresteterona, que podemos usar por 10 dias, via oral, AMP, acetato de medroxiprogesterona de 10 mg, podemos usar por 10 dias também, ou de depósito, que é usado a cada 12 semanas, de 3 em 3 meses, intramuscular. A gente pode usar essa progesterona, por exemplo, na segunda fase do ciclo, justamente quando não há a produção de progesterona suficiente pelo corpo lúteo, ou a não formação do corpo lúteo, a gente pode usar progesterona como forma de estabilização na segunda fase do ciclo.
Anticoncepcional oral combinado, em tratamento agudo, nós temos uma opção que é o cock taper. Como é que a gente faz isso? A gente inicia aqui, eu estou dando um exemplo, tá? Que é de um etilenoestradiol de 0,3, que pode ser usado por 3 vezes ao dia, por até 2 dias, de 1 a 2 dias, depois 2 vezes ao dia, 3 a 7 dias, e após 1 vez ao dia até que regularize esse sangramento. O DIU, o dispositivo intrauterino de levonorgestrel, ou sistema intrauterino, que até pouco tempo atrás nós tínhamos apenas um no Brasil, agora nós tivemos o lançamento de outro, mas que são os dois, eles têm nomes diferentes, dosagens diferentes e indicações diferentes, mas são do mesmo laboratório. A contraindicação: gravidez, distorção da cavidade uterina, doença inflamatória pélvica, endometrite, cervicite, e os agonistas de GNRH, que é uma droga que causa uma indução do estado hiperestrogênico profundo, então ele mimetiza um período de menopausa. Também é usado no caso de úteros muito grandes, prévios à cirurgia ou prévios a miomectomias em pacientes que ainda querem gestar. A gente pode usar por um tempo agonista de GNRH para depois poder conseguir fazer o procedimento cirúrgico de forma mais controlada. Tratamentos não hormonais, nós temos os anti-inflamatórios, que reduzem os níveis de prostaglandinas, pode ser usado a partir do primeiro dia da menstruação, por 3 a 5 dias. O ácido mefenâmico, que ele reduz de 25% a 50% do sangramento e também auxilia na dismenorreia. E o ácido tranexâmico, que é um fármaco antifibrinolítico. É importante a gente lembrar que a gente tem que investigar a história da paciente porque ele aumenta o risco trombogênico. E eu nem vou falar sobre isso em relação ao estrogênio, né? Sempre antes da gente usar um tratamento hormonal, a gente tem que fazer essa avaliação. Existem 3 protocolos de uso do ácido tranexâmico. Eu trouxe o do FDA aqui, que é 1,3 gramas, 3 vezes por dia, por até 5 dias. A droga de escolha no momento agudo do sangramento em uma emergência é o ácido tranexâmico. Isso é bem importante vocês gravarem. Aqui eu trouxe outros 2 quadros, então, que é uma outra forma de exemplificar essas medicações todas que eu comentei e a eficácia disso. Então, os contraceptivos orais combinados, eles têm uma alta eficácia. Progestagênio oral também tem uma alta eficácia. O sistema de levonorgestrel também. E a gente vê que o acetato de medroxiprogesterona de depósito baixa a moderada. Então, cada uma dessas situações, elas têm que ser individualizadas, né? Aqui a gente tem um análogo de GNRH, que ele tem uma alta eficácia, mas ele causa consequências importantes. Então, hoje em dia, é usado em situações muito específicas. Anti-inflamatório não esteroidal. Aqui ele dá o exemplo, por exemplo, do ibuprofeno, que pode ser usado a cada 8 horas, ou do ácido mefenâmico, que foram os exemplos que eu usei para vocês. Podemos usar, inclusive, a associação de ácido mefenâmico com ibuprofeno, que é uma associação que reduz, podendo reduzir em até 50% o sangramento. E o ácido mefenâmico, eu comentei que nós tínhamos 3 protocolos de uso, aqui eles estão os 3 determinados, tá? Normalmente, nós acabamos usando este último. Eu queria agradecer a todos pela aula, eu deixei o meu e-mail aqui embaixo, meu Instagram, a plataforma em que eu escrevo alguns textos sobre assuntos de saúde diversos dentro da ginecologia e da obstetrícia. Aqui nesse slide final, eu achei interessante deixar para vocês as orientações todas da FIGO, as publicações, mas principalmente aqui no canto direito da tela. Esse é o Dr. Murrow, e ele faz muitos vídeos sobre todas essas desordens menstruais. Então é muito interessante, é uma forma mais moderna, menos maçante, né, de assistir os vídeos em inglês. Então é uma sugestão para quem quiser continuar estudando. Eu fico disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar via e-mail, via redes sociais, com a organização do congresso. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade e dizer que vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem e que eu
para o que eu puder ajudar, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigada.